Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Evelyn e hoje a gente vai falar sobre os principais ossos e os acidentes ósseos, certo? Então nós vamos começar pelo crânio e pela face, tá? Então vamos olhar aqui pro crânio, tá? Aqui na frente a gente tem o osso frontal, certo? Ele não tem essa divisão aqui, isso aqui é do modelo anatômico, tá? Então o osso frontal, ó, ele tem aqui essa sutura atrás, onde ele faz divisão aqui com os parietais. Lembra o nome dessa sutura? É a sutura coronal. É só lembrar, ela tá aqui, ó, né? Como se fosse uma coroa que estivesse colocando aqui. Por isso a gente chama de sutura coronal, certo? Então, osso frontal. O que a gente tem de importante no osso frontal? Bem aqui, ó, nessa região entre aqui as sobrancelhas, se vocês passarem o dedo de vocês aqui, vocês vão sentir também uma região mais elevada, tá? Aqui é a glabela, é uma região bem importante quando a gente vai fazer posicionamento de crânio e face, certo? Então, a glabela é um ponto anatômico bem importante, certo? Do lado da glabela, nós temos aqui, ó, duas regiões que também são mais salientes, né? Mais saltadinhas aqui, que é onde fica a nossa sobrancelha. Se você passar a sua mão, seu dedo aqui, ó, bem aqui na sua sobrancelha, você vai sentir, ó, um pouquinho pra cima aqui, né? Vai sentir que tem aqui uma parte que é mais proeminente, certo? O nome dessa região é crista superciliar, tá? Então a gente tem aqui a crista superciliar e aqui embaixo, ó, na parte da órbita, né? Então aqui é onde ficam os olhos, né? Onde ficam as órbitas. A gente tem aqui as margens, então, margem supraorbital, aqui, e aqui embaixo, margem infraorbital. Então, para cima e para baixo da órbita, certo? Se vocês perceberem bem, aqui na margem supraorbital, tem aqui, ó, uma incisura, estão vendo? Então, aqui é a incisura supraorbital. Essa incisura também pode aparecer como forame, né? Então, em vez dela aparecer aqui como se fosse um quebradinho aqui no osso, né? Pode aparecer assim, toda fechada e um forame. Isso é uma variação anatômica, tá? Então, pode ser que você tenha forame, pode ser que você tenha incisura, pode ser que tenha um em cada, tá? Você também consegue sentir bem aqui, ó, no cantinho aqui, ó, do olho, você passando o dedo, você consegue sentir se for incisura no seu caso, né? No meu caso, incisura eu consigo sentir, ó, bem aqui em cima aqui do olho, tá? Beleza. Então, vimos aqui o osso frontal, certo? Vamos ver o que a gente tem aqui pra trás. Então, o frontal, aqui do lado a gente vai ter os parietais, certo? Só relembrando, né? Esse furinho aqui não tem, tá? Na anatomia, isso aqui é pra encaixar aqui o esqueleto no suporte. Aqui, ó, a gente tem outra sutura. Estão vendo? Como se fosse uma rachadura aqui no meio do osso, tá? Essa aqui é a sutura sagital, certo? Ela tá dividindo aqui, né, o nosso corpo em direita e esquerda, tá? E por que a gente tem essas suturas, né, aqui no crânio? É porque quando a gente nasce, quando a gente é criança, né, os ossos eles são afastados. Conforme a gente vai crescendo e se desenvolvendo, esses ossos eles vão acompanhando o crescimento até que chega o momento, né? Ó, osso tá aqui, né? Até que chega o momento que eles vão se encontrar e vão se fundir, né? E essa junção aqui forma a sutura, tá? Certo. Então temos aqui sutura sagital, os dois parietais, né? Direita e esquerda. Aqui atrás a gente tem mais uma sutura, ó. Bem aqui. Essa sutura é a sutura lambdoide, tá? Ela tem esse nome diferentão mesmo. E esse aqui é o osso occipital, tá? Ele fica bem aqui na base do crânio, certo? Ele tá protegendo aqui dentro o cerebelo, tá? E ele tem aqui, ó, vocês estão vendo essa proeminência aqui no occipital? A gente chama de íneo, tá? Íneo ou protuberância occipital externa. Por que externa? Porque tá do lado de fora. Mas, se a gente olhar aqui do lado de dentro, tem uma protuberância occipital interna. Por isso que a gente não chama só de protuberância occipital.
tá? Ó, olhando aqui dentro, ó, estão vendo aqui essa região? Ó, né? Então aqui também tem uma saliência, que é a protuberância occipital interna, tá? Certo. Então, os parietais, né, estão aqui, né, direita e esquerda. Embaixo do parietal, dos dois lados, a gente tem os ossos temporais, tá? Bem aqui do lado, né? A gente até escutava, né, o pessoal mais antigo falar, ai, dor na têmpora, né? Dor, né? Porque os ossos temporais que estão ali, certo? Bom, então, ossos temporais estão aqui. No osso temporal, a gente tem aqui duas estruturas que são bem importantes, tá? Ó, estão vendo aqui que faz uma saliência aqui para baixo também? Isso aqui, gente, é o processo mastoideo, tá? Processo mastoideo. Aqui do lado do processo mastoideo, vocês estão vendo que faz um furinho, né? Se fosse um furinho aqui. Isso aqui, gente, é o buraquinho do ouvido, tá? A gente chama de meato acústico externo, porque é o canal externo do ouvido, né? Externo, ele vai ter a comunicação lá dentro, tá? Certo, agora vamos olhar aqui pro lado de dentro, tá? A gente tá falando de crânio ainda. Lembrando, o que é o crânio? O crânio é o que tá protegendo o cérebro. Face são as estruturas aqui do nosso rosto, tá? Olhando de dentro, a gente consegue ver dois ossos de um jeito melhor, que é o osso etimoide e o esfenoide, tá? O etimoide é esse osso aqui, ó. Tá vendo aqui a pontinha? Ó, tá vendo que tem uma saliência aqui, né? Ele vem aqui, ó, ele é uma lâmina. Ele vem e vai passar aqui, ó, no meio do nariz, estão vendo? Então, ó, aqui a gente consegue ver a crista galli, que é essa pontinha aqui. Do ladinho dele, a gente tem vários furinhos. Esses furinhos são onde vão passar os nervos olfatórios. Então, a gente consegue, né, sentir o cheiro por aqui. Esse cheiro vai passar aqui, os nervos olfatórios vão captar e vão se comunicar com o cérebro aqui para passar essa informação e a gente conseguir realmente sentir aquele cheiro. Então, etimoide está aqui, né, a lâmina perpendicular. Embaixo dele aqui a gente tem um esfenoide, que é esse aqui que parece um morceguinho, ó. Tanto que a gente chama de asa, essa região, ó, asa do esfenoide, né? E aqui no meio, né, como se fosse o corpo do morceguinho, se a gente olhar de lado assim, ó, parece uma sela, não parece uma sela de cavalo? Ó, tem aqui essa parte, né, mais alta na frente e atrás e no meio é mais afundado. Essa região se chama sela turca e ela tem essa característica, ela faz essa conchinha assim, porque aqui dentro tem uma estrutura muito importante, que é a hipófise. Então, ela é desse jeito para proteger a hipófise, né? A hipófise ela é o cavaleiro da sela turca. E aqui, vamos ver o que mais que a gente tem aqui de importante. A gente tem o forame magno, tá? Então, assim, ó, essa estrutura aqui com 3 pontinhos, na verdade, é o suporte do esqueleto, tá? Vamos olhar aqui de baixo para vocês verem melhor. Estão vendo que tem uma abertura aqui? Né? Então, essa abertura aqui é por onde vai passar a medula. Né? Então, a medula vai passar por dentro da coluna, mas ela tá vindo aqui com a conexão com o cerebelo. Né? Então, vai passar daqui de dentro, vai passar aqui pela coluna inteira, né? E dela vão sair aqui, ó, tá de amarelinho, os nervos que vão se ramificar para o nosso corpo inteiro, certo? Então, esse é o forame magno, né? Ele tem esse nome magno porque ele é o maior forame que a gente tem no crânio, certo? Beleza, então vimos agora todos os ossos do crânio, vamos para os ossos da face. Então, vindo aqui para a face, a gente vai ter os ossos nasais. Então, deixa eu chegar bem pertinho aqui para mostrar para vocês. São esses dois aqui. Então, fica bem aqui, ó, em cima do nariz, tá? Então, são os ossos nasais. Ah, mas o nariz não é cartilagem? Né? Mas esse comecinho não é, né? E aqui, esse restante é cartilagem, tá? Então, ossos nasais. Do lado aqui, a gente tem os ossos lacrimais. Ó. Estão vendo aqui que tem um forame aqui dentro também, ó? Tem um furinho ali, né? Por quê? É por aqui que vai sair a lágrima, tá? É o forame lacrimal. Ele fica aqui no osso lacrimal. Então, é por aqui que vai sair a lágrima, tá?
essa região aqui, que é essa região aqui, ó, do nosso rosto, a gente chama de maxila, tá? Maxila. E aqui do lado, aqui na maçã do rosto, né? Ó, vocês podem sentir também aqui, ó, em vocês, ó. Aqui, essa região. É o zigomático, tá? Então, esse é o zigomático. E ele faz aqui, ó, um ramo, né? Esse aqui é o ramo do zigomático, né? O arco do zigomático, tá? Então, ele vai fazer comunicação com a maxila e com o osso frontal também. Além de fazer aqui com os temporais, tá? Certo. Então, zigomático, maxila. Aqui a gente tem a mandíbula, que é o único osso móvel que a gente tem aqui na face, né? Então, ela tem essa capacidade de movimento aqui, tá? A mandíbula, ela vai se articular com o osso temporal. Ó, deixa eu puxar aqui pro ladinho. Opa, caiu um dente. Já vamos colocar no lugar. Ó, essa região aqui, ó, onde tá meu dedo, é onde vai encaixar a mandíbula, tá? Aqui a gente chama de ATM, que é articulação temporomandibular. É onde vai fazer a articulação da mandíbula com o temporal. Se vocês colocarem a mão de vocês aqui e abrirem e fechar a boca, ó, vocês vão sentir isso mexendo para lá e para cá, tá? Então é bem aqui que é a ATM, né? Uma região bem importante, tá? Um ponto anatômico bem importante. Certo. Agora vamos virar aqui a nossa face, né? O nosso crânio. E vamos ver aqui o céu da boca, tá? Então, o céu da boca a gente chama de palato, tá? Então, esse aqui é o palato duro. Bom, vamos ver que estruturas a gente tem aqui também. Voltando aqui um pouquinho para a mandíbula, a gente tem aqui algumas divisões, tá? Então, a gente tem aqui, ó, mento. Ó, essa região aqui, ó, que é mais saltadinha, ó, olha de lado aqui. Aqui, ó, bem no queixo, né? O queixo ele é mais proeminente. É o mento ou protuberância mentual, tá? Mesma coisa. Esse é o corpo da mandíbula. Olhando de lado aqui, a gente tem o ramo da mandíbula. E essa parte aqui, ó, essa curvinha que faz, é o ângulo da mandíbula. Também é chamado de gônio, tá? Então, as duas nomenclaturas estão corretas. Certo? Bom, olhando aqui de frente, tem uma estrutura aqui que a gente acabou passando, mas vamos falar que ela é importante. Vocês estão vendo aqui as conchas nasais? Então, as conchas nasais, ó, elas estão vindo aqui do osso, né, etimoide, certo? As conchas nasais inferiores, que a gente consegue ver aqui, né? Ó, elas fazem realmente esse aspecto assim, ó, de conchinha, né? Para que serve isso? Elas vão turbilhonar o ar, né? Então, quando a gente respira, imagina, o ar vai passar, né, por aquelas conchas, né? Ele vai ter um contato maior ali com as estruturas, né, dentro do nariz. Tudo isso para filtrar o ar, aquecer o ar, para que quando esse ar chegar lá nos pulmões, ele chegar de uma maneira mais limpa e mais aquecido, né? Então, essa é a função ali das conchas nasais, certo? Agora, a gente vai descer um pouco, vamos para a coluna. Então, vou puxar aqui o esqueleto, certo? Então, a gente tem aqui a coluna cervical, coluna torácica, né, na região do tórax, coluna lombar e aqui embaixo temos o sacro e o cóccix. Vamos começar aqui por cima. A gente tem duas vértebras bem características aqui na cervical, que são as duas primeiras. Elas são diferentes das demais. A primeira a gente chama de atlas e a segunda de axis, tá? Então, a atlas, ela vai estar articulada aqui, ó, no occipital. Ó, então, estão vendo aqui, ó, que tem essas duas protuberâncias aqui do lado do forame magno, são os côndilos, tá? Aqui, ó, vai encaixar com a coluna. Ó, vamos colocar aqui. Ó, aqui não chega pertinho, mas ela encaixa bem aqui com a primeira vértebra, tá? Deixa eu puxar aqui de novo. Bom, e a atlas e a axis,
elas são bem importantes porque elas que possibilitam a gente fazer esse movimento aqui com o pescoço, virar de um lado para o outro. Se vocês olharem bem aqui, ó, vocês vão ver que a segunda vértebra, a áxis, ó, tá vendo que ela tem aqui um pontudinho para cima, né, uma protuberância? Isso aqui, gente, é o dente da áxis, tá? Ou processo odontoide. Ele, né, tá encaixado assim, ó, aqui na atlas, tá? Para fazer essa articulação aqui, que vai possibilitar a gente virar de um lado pro outro, tá? Certo. Tirando essas duas vértebras aqui, né, que tem aqui essa característica aqui do dente, da áxis, né? A gente vai falar um pouco de uma maneira mais geral aqui das outras vértebras, tá? Então, coluna cervical são 7 vértebras, tá? O que a gente tem aqui de importante? Né? Então, a gente tem aqui na coluna, né? O corpo da vértebra, ó, esse é o corpo da vértebra. Né? Reparem que o corpo vertebral da cervical, ele é pequenininho, enquanto o corpo, olha aqui, ó, da torácica, ó, como que ele já é mais largo, né? Porque aqui ele só tá sustentando a cabeça. Quanto mais para baixo eu vou, mais estruturas tem para o corpo sustentar, né? Então ele precisa ser mais resistente para segurar aqui mais peso, certo? Bom, então, corpo vertebral, a gente tem aqui do lado aqui, ó, também, ó, tá vendo que começa pequenininho e vai aqui embaixo, ó, ficando mais, deixa eu virar aqui o esqueleto. Aqui, ó, ficando maior, né? Então, esse aqui é o processo transverso, tá? Que vai articular aqui com as costelas. E essa parte aqui, ó, que a gente consegue sentir na nossa coluna, é o processo espinhoso, tá? Então, uma característica bem importante é a 7ª vértebra cervical, né? Que ela tem aqui o processo proeminente, né? Que a gente sente aqui, ela é vértebra proeminente, né? Então, se vocês passarem a mão bem aqui, ó, nessa região aqui, vocês vão sentir que tem ali um saltadinho ali, né? Uma região que é mais palpável, tá? É o processo espinhoso da 7ª vértebra. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, a gente consegue sentir bem e ele é um ponto de referência anatômica bem importante, tá? Certo. O que mais? Então, assim, ó, as vértebras, elas têm um forame aqui, que quando, né, elas estão aqui nessa configuração de coluna, formam um canal por onde a medula vai passar, tá? Então, ela tem um forame medular e quando tá uma em cima da outra, né, imagine, vários bloquinhos, né, com o furo, né, o forame, vai virar um canal, que é o canal medular, tá? Por onde vai estar passando aqui a medula, certo? Bom, vamos continuar aqui, então, da coluna para as costelas. Bom, então a gente tem aqui as costelas, né? Costela, externo, então que fazem aqui a nossa caixa torácica, né? Protegendo aqui os nossos pulmões e coração, tá? Essa região aqui, ó, vocês estão vendo que tem uma cor diferente? Essa região aqui, ó, tá representando a cartilagem, tá? Então, a gente tem aqui as costelas, né, parte óssea, e aqui a cartilagem que estão ligando elas ao externo, tá? Então, reparem que essas primeiras costelas aqui, ó, até a 7ª, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, elas têm aqui, ó, uma própria cartilagem que liga elas pro externo, né? Essas costelas são as costelas verdadeiras, tá? As costelas, essas outras costelas aqui, ó, são as costelas falsas, tá? Por que elas são falsas? Porque, ó, elas se juntam, ó, tem aqui a cartilagem, elas se juntam numa cartilagem para daí se ligar ao externo. Elas não têm uma cartilagem só delas que liga lá, elas compartilham a cartilagem. Por isso a gente chama de costelas falsas, tá? É costela 8 e 10, 8, 9 e 10. E essas duas costelas aqui, ó, as duas últimas, elas não se ligam ao externo. Ó, estão vendo? Essas duas aqui, essa e essa. Por isso são chamadas de costelas flutuantes, tá? Que a gente também consegue sentir aqui na nossa caixa torácica. Certo, então,
O externo faz parte do esqueleto axial, tá bom? Então aqui, ó, o externo, ele tem 3 partes. Essa parte aqui, ó, é o manúbrio, tá? Então, manúbrio. Tá vendo aqui que ele faz essa curvinha aqui, né? Isso daqui, gente, é a incisura jugular, pra onde vai passar a artéria jugular. A gente consegue sentir aqui, ó. Bem aqui, ó, se vocês passarem o dedo de vocês em vocês, vão sentir aqui a incisura jugular. Também é um ponto de posicionamento bem importante. Manúbrio, corpo, e essa pontinha aqui, ó, é o processo chifoide. A gente também consegue sentir aqui na gente, ó. Fica bem aqui, ó, bem nessa altura, tá? Certo. Então, a clavícula tá articulada com o externo e com a escápula, tá? Então, a gente chama essa ponta aqui, ó, essa extremidade da clavícula de extremidade external, porque ela tá se articulando com o externo. E essa outra ponta aqui, ó, a gente chama de extremidade acromial, porque essa parte aqui da escápula se chama acrômio, tá? Então, por isso que é extremidade acromial. E essa região aqui no meio é o corpo da clavícula, tá? A gente também pode chamar de diáfise e epífase as extremidades, tá? Então, vocês podem encontrar essas duas terminologias nos materiais didáticos, certo? Vamos olhar agora para a escápula, tá? Vamos tentar ver ela de frente, certo? Então, assim, ó, a escápula tem o acrômio, ó, que é essa parte aqui que está se articulando com a clavícula, acrômio, ó, ele é bem proeminente. Esse outro aqui, ó, é o processo coracóide, ó. Estão vendo bem aqui onde está o meu dedão aqui atrás? Tá? Esses processos que a gente tem, né? Então, vocês viram que tem várias proeminências, né? São locais onde vão estar ligados os tendões, né? Onde os músculos vão se fixar aos ossos, tá? Então, aqui a gente tem processo coracoide, né? Então, acrômio. Essa região aqui, ó, da escápula, essa de dentro aqui, ó, tá mais próxima às costelas, ela é a face costal, tá? Ela não tá diretamente presa nas costelas, tá? Ela tá presa na parte muscular, certo? Então, aqui, né, no modelo anatômico tá presa aqui, mas no corpo humano ela tá presa no músculo, tá bom? Então, face costal, vamos girar aqui e vamos olhar aqui a escápula de costas, né? A parte posterior. Então, olhando aqui essa parte posterior, a gente tem aqui, ó, os ângulos da escápula, né? Então, essa parte aqui, ó, é o ângulo inferior. Aqui em cima, ângulo superior. Vocês estão vendo que aqui, ó, tem uma proeminência aqui também, ó, na escápula, né? Aqui a gente sente também. É como se a gente, ó, se vocês passarem a mão e vocês vêm aqui, vocês vão sentir. Se a gente fosse um anjo, né, as asas seriam puxadas daqui. Então, essa região é a espinha da escápula, tá? Então, espinha da escápula. O que tá em cima aqui, ó, é a fossa supraespinhal. E o que tá embaixo, fossa infraespinhal, né? Então, para cima, supra, para baixo, infraespinhal, tá? Espinha da escápula. E o que a gente tem aqui também que é bem importante, essa região aqui, ó, é a cavidade glenoide, tá? Ó, ela faz assim, uma conchinha, ó, aonde o úmero vai estar articulado. Então, essa é bem essa região aqui, ó, que tá fixada aqui, né? Cavidade glenoide, tá? Vamos para o úmero, então? Então, o úmero, né, aqui, osso do nosso braço. A gente tem, deixa eu girar aqui, a cabeça do úmero, né? Então, aqui é a cabeça do úmero. Logo aqui depois da cabeça, né, que é essa parte mais arredondada, a gente tem aqui, ó, um sulco, tá? Que é o colo anatômico, tá? Então, a gente tem colo anatômico e essa outra região a gente chama de colo cirúrgico. Por que que tem esse nome? Porque aqui é o local onde mais tem fratura no úmero. Então, por isso que tem esse nome de colo cirúrgico, certo? Temos o corpo, que é o comprimento. Aqui a gente vai ter na extremidade, ó, na parte anterior, a gente vai ter aqui, ó, a fossa radial, que é onde o rádio, ó, onde o rádio vai encaixar aqui, né? Então, o rádio encaixa ali. E aqui do lado a gente vai ter a fossa
do olecrano, tá? Aqui atrás, fossa do olecrano, ó, onde o olecrano vai se encaixar, que é o cotovelo. E aqui na frente, então, deixa eu girar aqui, a fossa do rádio. E a gente tem aqui, ó, essas saliências aqui de baixo, né? Então, ó, o que é afundado é fossa, né? Essa parte aqui, que é mais protuberante, é o capítulo e a tróclea, tá? Então, ó, aqui, vendo aqui, ó, essa articulação é onde vai articular aqui, ó, o rádio e a una pra gente poder fazer esse movimento, tá? Então, aqui, ó, o capítulo, ele tá articulado com o rádio, ó, vamos achar o rádio? Ó, o rádio, né, tem a anteninha, que é o polegar. Então, ó, aqui é o rádio, certo? Então, aqui é o capítulo e aqui é a tróclea, que vai articular com a una, tá? E atrás, né, a fossa do olecrano. Outro ponto importante, ó, vocês estão vendo que aqui tem essa saliência aqui do lado, né? Esse aqui é o epicôndilo, tá? Então, a gente tem aqui epicôndilo medial, que tá aqui na parte medial, né? Então, ó, tá assim a estrutura, né? Ó, de frente, então, epicôndilo medial aqui do lado. Do outro lado, epicôndilo lateral. Tá? Então, né, medial na parte medial, lateral na parte lateral. Certo, vamos pro antebraço. Então, aqui no antebraço, a gente tem o rádio e a ulna, tá? Então, ó, o rádio tá aqui, ó, no sentido do polegar, né? Aqui, e a ulna aqui do ladinho, tá? Na ulna, a gente tem essa estrutura que é bem importante, né? Que é o olecrano, tá? O olecrano é o nosso cotovelo. Então, temos aqui olecrano. Deixa eu virar aqui. Ó, essa região aqui é o processo coronoide. Aqui do lado vai ter uma região onde vai estar encaixado o rádio. Ó, essa aqui onde tá com o arame aqui, né? Que é a incisura radial. A gente vai ter o corpo, que é todo o comprimento. E aqui vocês estão vendo que tem essa pontinha aqui, ó. Essa pontinha é o processo estiloide da ulna, tá? Importante frisar que é da ulna porque tem o processo estiloide do rádio também. Bom, então vamos olhar aqui para o rádio agora. Então o rádio também tem aqui cabeça. Deixa eu virar aqui. Aí. Então, cabeça do rádio, colo. Aqui a gente tem a tuberosidade, ó. Tá vendo? Que tem essa protuberância aqui. Tuberosidade, corpo. Aqui embaixo também tem o processo estiloide. Estão vendo aqui? Ó, deixa eu puxar aqui a mão pra cá. Ó, aqui é o processo estiloide, essa pontinha. Processo estiloide no rádio e na ulna, tá? E essa região aqui, ó, na ulna é a face carpal, que é onde o carpo vai estar articulado, certo? Bom, então vamos lá. Ossos do carpo, né? Eu sei que essa parte, né, vocês fazem muita confusão, mas eu vou ensinar aqui um macete, tá? Bom, então vamos agora para os ossos do carpo, tá? Então vamos lá. Decorem essa frase. Estudante superior pode passar tendo trabalhado com honestidade. Agora vocês vão anotar aí no papel. E de estudante, S de superior, P de pode, P passar, T trabalhado, tendo, T de trabalhado, C de com e H de honestidade, tá? Porque essas são as iniciais dos nomes dos ossos, então ajuda a decorar aqui o nome, né? Então vamos aqui, ó, no sentido proximal, tá? Para fila proximal primeiro, tá bom? No sentido lateral, ó, então, né, do dedão pra cá. Então, estudante, ó, esse aqui é o escafoide. Escafoide. Do lado aqui, ó, a gente tem o semilunar, tá? Semilunar. Aqui, piramidal e pisiforme, ó. Eles ficam um em cima do outro, estão vendo? Então, piramidal, pisiforme. Trapézio. Ó, agora vamos para outra fileira, tá? Trapézio, trapezoide. Trapézio, trapezoide, capitato e amato. O capitato, ó, ele fica bem aqui no dedo no terceiro dedo, né? No dedo do meio.
E o amato tem esse gancho aqui, ó, que é o âmulo do amato, tá? Então, são características aqui que podem ajudar vocês a lembrar qual que é o osso, certo? Bom, a gente tem, então, aqui, ó, o metacarpo. Então, carpo, metacarpo, que é esses ossos que estão aqui na base da nossa mão, né? Como se tivesse assim. Deixa eu virar aqui a mão. Ó, como se a mão tivesse assim, né? Então, esses ossos aqui são os metacarpos, tá? Então, a gente tem primeiro metacarpo, segundo, terceiro, quarto e quinto, tá? Sempre começando aqui do polegar, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, os dedos são as falanges. Então, a gente tem 3 falanges, né? 3 tipos de falanges. Proximal, média e distal, tá? Então, aqui, primeira falange proximal, segunda falange proximal, terceira, quarta e quinta. Falange média, a gente não tem no dedão. Ó, o dedão é mais curto que os outros, né? Ó, se vocês olharem aqui, ó, dá pra ver, né? As marcas aqui das articulações e o dedão não tem, né? Então, o dedão só tem proximal e distal. Então, aqui, né? Proximal, medial, distal. Proximal, medial, distal, né? E por aí vai. Então, sempre primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, tá? Se eu falar das articulações, eu vou falar assim. Digamos que eu quero me referir a essa articulação aqui, ó. Bem nessa região. Entre o segundo metacarpo e a segunda falange proximal. Então, esse aqui é a segunda articulação metacarpofalangiana, tá? Se eu for me referir a essa daqui, ó, no mesmo dedo, só que, ó, entre as falanges, então, ó, tem duas, né? Proximal e distal. Então, articulação interfalangiana, entre falanges, né? Proximal, interfalangiana, distal, tá? Certo? Então, a gente fecha aqui membros superiores. Agora, vamos para a parte inferior. Deixa eu puxar aqui o esqueleto. Vamos falar do quadril. Ó, deixa eu baixar um pouquinho aqui a câmera. Então, vamos lá. Então, no quadril, a gente tem aqui 3 ossos que vão formar o quadril, né? O íleo, o isquio e o pubis. Esse aqui, ó, é o íleo, tá? Pubis aqui na frente e o isquio é essa região aqui. Opa, deixa eu colocar o braço pra cá. Aí. Opa, só um pouquinho, caiu o microfone. Bom, então, aqui no quadril a gente tem 3 ossos. Íleo, isquio, que é essa parte que a gente usa para sentar, né? Então, se você estiver sentado, coloca a mão debaixo do seu bumbum e senta. Você vai sentir o teu íleo, tá? Teu isquio, perdão. Teu isquio. O íleo, que é esse aqui, ó, é o que a gente sente aqui na cintura. Ó, então, bem aqui, ó, se você apalpar, você vai sentir aqui a sua crista ilíaca, que é essa região aqui, ó, que ela é bem importante para o posicionamento, tá? Então, aqui, crista ilíaca. Bom, continuando aqui, então, crista ilíaca, a gente tem aqui, ó, essa região que é a espinha ilíaca antero-superior, tá? Bom, então, espinha ilíaca antero-superior também é um ponto de posicionamento bem importante pra gente, tá? Então, a gente tem espinha ilíaca antero, de anterior superior, antero inferior, aqui, antero superior, ó, dos dois lados. Antero inferior. Do lado de trás tem espinha ilíaca póstero superior e espinha ilíaca póstero inferior, tá? Então tem superior, inferior, anterior, posterior, tá? 4 espinhas ilíacas e a crista ilíaca, tá? Essa região aqui, ó, toda essa região aqui a gente chama de asa do íleo, tá? A crista é só a borda aqui, digamos, né? Aqui é a asa do íleo, tá? Bom, olhando aqui pro isquio, na região de trás aqui, ó, ele tem essa região aqui nessa parte de trás, que ela é mais grosseira, tá? A gente fala que é a tuberosidade isquiática.
E olhando aqui para pro pubis, ó, deixa eu dar uma angulada aqui na pelve. A gente tem esse disco cartilaginoso aqui, que ele é muito importante pra gente, tá? Porque ele é um ponto de referência anatômica nos exames que é muito utilizado para exames de quadril, exames de pelve, tá? Que é a sínfise púbica, tá? Então, assim, às vezes, né, fica ruim a gente, quando a gente vai posicionar, sentir a sínfise púbica do paciente, né? Especialmente se o paciente é obeso, então fica meio difícil. Então, ó, uma dica, a sínfise púbica, ó, ela tá aqui na mesma altura aqui do trocânter maior do fêmur, tá? Ó, então fica aproximadamente, ó, traça uma linha aqui, né, ó, fica na mesma altura, então você pode sentir aqui da lateral, fica mais fácil, né, e menos desagradável, digamos, né, para o paciente também, certo? Bom, aqui a gente tem uma região também que é formada pela junção desses três ossos, que é aonde a cabeça do fêmur vai estar articulada, tá? Que é aqui, ó, tá vendo? É o acetábulo, tá? Então, acetábulo, fossa do acetábulo, é onde vai estar articulada a cabeça do fêmur. Então, em cima, o úmero está articulado na cavidade glenoide, na clavícula, e aqui o fêmur está articulado no acetábulo, na fossa do acetábulo, no quadril, certo? E por último aqui a gente tem, ó, estão vendo aqui esse forame? É o forame obturado, tá? Aqui, forame obturado. Certo? Então vamos descer aqui, vamos para o fêmur. Bom, então o fêmur, ele é o maior osso, né, do nosso corpo. Deixa eu passar o braço para cá. Aí. Então a gente tem aqui, ó, a cabeça do fêmur, tá? Cabeça. Aqui, ó, onde eu consigo fazer essa volta, aqui, ó, é o colo do fêmur, tá? O colo anatômico. A gente tem o trocânter maior, ó, deixa eu virar aqui para vocês verem. Trocânter maior e esse aqui é o trocânter menor, tá? Então, trocânter maior, trocânter menor. Eles formam aqui uma linha entre eles, que é a linha intertrocantérica, tá? A gente tem aqui o corpo ou diáfise do fêmur. E aqui a gente tem, ó, estão vendo aqui essas partes aqui bem arredondadas? Os côndilos, que é onde vai articular aqui, ó, a tíbia e a fíbula, tá? Então aqui a gente está olhando a parte posterior do fêmur, tá? Tô girando aqui a parte posterior. Então, ó, essa região aqui, ó, a gente tem os côndilos. Então, côndilo medial, côndilo lateral. E essa face toda aqui, né, que é essa região atrás do joelho, a gente chama de face poplítea, tá? Face poplítea. E aqui na frente, né, da extremidade do fêmur, a gente tem a patela, né? Então, a patela, ela é um osso sesamoide, ó, o maior osso sesamoide do corpo. Aí ela tem ápice, né? Então, o ápice dela fica para baixo, né? Que é essa parte aqui mais pontiaguda. E base, essa parte aqui em cima, né? Onde ela é mais, digamos, mais arredondada, tá? Certo? Então, côndilos no fêmur. Descendo aqui, a gente tem a tíbia e a fíbula, tá? Tíbia é o osso mais largo, fíbula é mais fino. É só lembrar, fíbula F de fino, tá? Por que que a tíbia tá na região medial e a fíbula na lateral, né? Ó, tá aqui, olhando aqui de frente. Ó, aqui tá a outra perna, né? Deixa eu puxar aqui. Ó, as duas pernas assim. Aonde vocês acham que é mais fácil de uma pessoa machucar? Aqui na região entre as duas pernas ou aqui na parte externa? Aqui, né? Então, se a pessoa fraturar a fíbula, não vai ter um impacto tão grande quanto fraturar a tíbia. Porque a tíbia, ela é mais grossa, então ela tá sustentando, né? Olha só o peso inteiro, né? Que tem do corpo, praticamente. Então, ela digamos, ter aqui a fíbula, né, uma questão de proteção também aqui para alguma fratura aqui nessa região mais exposta, digamos, né, na lateral, tá?
Bom, olhando aqui para tíbia, essa região aqui, ó, que está articulada com os côndilos, a gente chama de platô tibial, tá? Então, platô tibial. A gente tem aqui também os côndilos, né? Então, essa região a gente chama de côndilos também. O comprimento corpo. E uma região bem importante aqui, ó, é o maléolo lateral, tá? Ó, essa pontinha aqui. Parece o processo estiloide, não parece? Aqui nos membros superiores, né? Só que aqui a gente chama de maléolo, tá? Então, maléolo medial, porque ele tá mais medial. E também tem o maléolo lateral, que tá aqui na fíbula, tá bom? Então, maléolo medial. E na fíbula, a gente vai ter aqui a cabeça. Então, cabeça, colo, corpo. E aqui, maléolo medial, certo? Bom, então vamos agora para o tarso, né? Tarso são esses ossos aqui do pé, né? Então, como se fosse aqui a região, né, do tornozelo e aqui é o começo aqui do dorso do pé, tá? Então, no punho a gente tem o carpo, aqui a gente tem o tarso, tá? Então, os ossos do tarso a gente tem aqui o talos, ó. Então, o talos, ele tá se articulando aqui com a tíbia, tá? Então, talos. A gente tem calcâneo, né? Bem fácil de identificar o calcâneo, que é aqui onde fica, né, o nosso calcanhar. Aqui do lado, ó, a gente tem deixa eu virar aqui de um jeito que fique melhor para vocês verem, só um pouquinho. Deixa eu ver se a outra perna tá melhor para virar. Quero mostrar aqui de frente. Aí. Acho que aqui dá pra ver melhor. Ó. Calcâneo. Talos. Aqui, ó, vocês estão vendo que a gente tem 3 ossinhos, bem parecidos, né? Que são os cuneiformes, tá? Então, a gente tem cuneiforme lateral, médio e proximal, tá? A gente tem o navicular e o cuboide também, ó. Que eu tô tentando virar aqui pra mostrar melhor. Acho que assim dá pra ver, ó. Aqui os 3, né? Ó, os 3 cuneiformes. Aqui, cuboide, navicular, né? Aqui o talos e o calcâneo. Agora pegou todos eles. Certo. E aqui bem semelhante aos ossos da mão, né? Então a gente tem aqui o metatarso, né? Se da mão a gente tem o metacarpo, aqui a gente tem o metatarso. Metatarso, falanges proximais, falanges médias e falanges distais. Mesma coisa da mão, né? Então, falanges distais, as das extremidades, né? As que estão mais na pontinha. Mediais que tá no meio, né? O dedão não tem, tá? Ó, são os ossos bem pequenininhos, né? Só temos aqui na segundo, terceiro, quarto e quinto dedo. E falanges proximais, tá? A nomenclatura é a mesma. Então, primeira falange distal, segunda, terceira, quarta e quinta. Em relação às articulações, também vai seguir o mesmo princípio da mão. Então, se eu me referir aqui, ó, essa articulação entre o metatarso e a falange proximal, vai ser a articulação metatarso-falangiana. Se eu quero falar da articulação entre aqui duas falanges, né, na região distal, articulação interfalangiana distal e aqui articulação interfalangiana proximal, certo? Bom, pessoal, então revisamos aqui os principais acidentes ósseos, né? Mostrando aqui alguns pontos que a gente vai usar para ver o posicionamento, certo? Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também uma lista com todos esses acidentes ósseos e o nome dos ossos para vocês estudarem, tá? Então peguem essa lista, né? Copiem, coloquem ali no bloquinho de notas, abram o Atlas de Anatomia ou vão lá no laboratório virtual e vão identificando essas estruturas, tá? Então vão olhar ali, cabeça do
cabeça do fêmur. Onde é que fica a cabeça do fêmur? Daí olha lá no laboratório virtual, clica para conferir se o nome tá certo, né? Se é aquilo lá mesmo que você clicou, certo? Acho que vai ajudar bastante vocês. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima!